Fala galera, beleza? Professor Denis aqui falando. Vamos dar continuidade ao estudo das transformações geométricas. Nessa aula vamos entender o que é e como fazer uma reflexão em relação a uma reta. Então vamos lá, para a gente começar a brincar, ó, temos aqui um polígono, um quadrilátero, tem 4 vértices, 4 lados. E aqui tem uma reta, essa reta vai funcionar como eixo de simetria, ou seja, a gente vai fazer a reflexão desse polígono em relação a essa reta. Então fazendo a reflexão, dá origem a essa figura. Então o que é essa figura? Tem alguns detalhes importantes. Essa figura tem o mesmo formato que essa figura, tem o mesmo tamanho, a mesma distância em relação ao eixo de simetria, mantém os mesmos ângulos, as mesmas medidas dos lados, certo? E olha só, à medida que eu vou mexendo a figura original, o objeto aqui, ó, a sua imagem vai mexendo também. Então, quando eu me aproximo do eixo de simetria, a imagem se aproxima também. Se eu vou afastando, a imagem vai se afastando também. Agora, se eu mexer aqui nessa figura, por exemplo, vamos tirar a reflexão aqui, vamos colocar esse eixo aqui na horizontal. Se eu deixar essa figura, onde vai aparecer a reflexão dessa figura? Vai aparecer aqui embaixo espelhado, né? Vai aparecer de ponta cabeça aqui, ó. Então, se eu for colocando mais perto, a figura se aproxima. Se eu for distanciando, a figura se afasta, certo? Mas a reflexão fica aqui para baixo refletido, né? Se essa daqui está em pé, digamos assim, essa daqui está de ponta cabeça, está ao contrário. Agora, ó, um erro comum, vamos lá, vamos tirar a reflexão aqui. Vamos deixar essa reta inclinada. Vamos diminuir um pouquinho essa figura aqui. Agora, olha só, se eu fizer com a reta inclinada aqui, o que acontece com a reflexão dessa figura aqui, ó? Então é um erro muito comum as pessoas acharem que a reflexão ou vai ficar para o lado aqui direito ou vai ficar aqui para baixo, né? Mas aqui a reta está inclinada, então quando eu faço a reflexão a figura vem aqui para o lado, tá vendo? Então por que que isso acontece? Então isso acontece pelo seguinte motivo, ó. Vamos tirar a reflexão, vamos voltar aqui para o básico, ó. Então quando eu faço a reflexão, todos os pontos são refletidos em relação a essa reta e sempre o segmento que une o objeto e a imagem, por exemplo, o C e o C', esse segmento aqui vai ser sempre perpendicular em relação à reta aqui, ó. Então, perpendicular é o ângulo que forma 90 graus. Então, não importa a posição que a figura está, ó, essa reta que liga os dois pontos aqui, a imagem e o objeto, sempre vai ser perpendicular à reta, ao eixo de simetria. E a distância permanece a mesma. Que distância? A distância do C para o G, né? A distância do objeto para o eixo de simetria e do eixo de simetria para a imagem. Ó. Então, se eu for mexendo a figura, ó, as distâncias permanecem as mesmas, ou seja, o objeto para o espelho para a imagem fica sempre a mesma distância. E agora perceba, ó, à medida que eu vou mudando aqui o meu eixo de simetria, a figura vai mudando também de lugar, né? Por quê? Porque tem que sempre que estar na perpendicular. Se eu colocar aqui para o lado, ó, não vai formar 90 graus, não vai ficar aqui na perpendicular. Então não faz sentido a imagem ficar aqui, ó. A imagem fica na perpendicular, ó. Então se eu ligar esse ponto com esse ponto, a reta que liga esses dois pontos, que passa por esses dois pontos, vai ser perpendicular ao eixo de simetria. Vamos brincar um pouco com esse outro exemplo. Ó. Perceba que a figura é bem mais complexa, né? Mas todas aquelas propriedades que eu citei no quadrilátero, elas continuam a mesma. Ó. À medida que a figura vai se aproximando do espelho, a imagem se aproxima do espelho. À medida que vai se afastando, a imagem também vai se afastando. E sempre vai ficar na perpendicular. Aqui no caso não aparece a linha que traça, mas se você imaginar uma linha aqui, ó, ligando dois pontos correspondentes, ela sempre vai ser perpendicular em relação ao eixo de simetria. Ó. Então, por exemplo, aqui a pontinha do tênis, ó, se eu ligar as duas pontinhas do tênis, sempre vai ser perpendicular em relação ao eixo de simetria, e a distância desse ponto para o eixo de simetria vai ser a mesma distância do eixo de simetria para esse ponto. Então vamos lá, vamos sistematizar, vamos fechar isso, ou seja, como que eu faço a reflexão de um objeto em relação à reta R? Então, para fazer a reflexão de um objeto em relação a uma reta, você tem que fazer a reflexão de todos os pontos desse objeto, certo? Então, como que eu faço a reflexão de um ponto desse objeto? Então, eu tenho aqui um ponto A e eu quero fazer a reflexão em relação à reta R. Como que eu faço a reflexão? Então, basta você traçar aqui a perpendicular em relação à reta R que passa pelo ponto A. E aí a imagem do ponto A estará em cima da perpendicular. Mas onde? Onde esteja a mesma distância. A distância do ponto A para a reta R tem que ser a mesma distância da reta R para o ponto A. Então duas coisas têm que acontecer, né? A reta que liga os dois pontos aqui tem que ser perpendicular e a distância dos dois pontos em relação à reta tem que ser a mesma, certo?
Então vamos fazer um exercício. Exercício 1. Represente e dê as coordenadas dos vértices do triângulo A', B', C', reflexão do triângulo ABC em relação ao eixo Y. Então a gente vai ter que fazer a reflexão desse triângulo aqui, ABC, em relação ao eixo Y, para obter aí o triângulo A', B', C'. Então, o ponto é o seguinte, ó, esse triângulo ele tem infinitos pontos nele, né? Ó, aqui em cada lado tem infinitos pontos, né? Todo segmento é composto por infinitos pontos. Então, fazer a reflexão desse triângulo inteiro, a gente teria que fazer a reflexão dos infinitos pontos aqui do outro lado, certo? Mas não precisa fazer reflexão de um por um, né? Então, basta a estratégia fazer o seguinte, ó, faz a reflexão de cada um dos vértices e depois você liga os novos vértices aqui, as reflexões dos vértices, tá? Então, não precisa fazer de todos os pontos, vamos fazer apenas das pontinhas. Então, vamos começar aqui pelo ponto A, ó. Vamos fazer a reflexão do ponto A em relação ao eixo Y. Então, como a gente viu, ó, quando a gente faz a reflexão em relação a uma reta, a reflexão sempre estará na reta perpendicular ao eixo de simetria, passando pelo ponto que a gente vai refletir, no caso aqui o ponto A. Então, passamos aqui a perpendicular, o ponto A está a 2 quadradinhos em relação ao eixo de simetria, então a linha também estará a 2 quadradinhos de distância, e aqui está o A', em cima da reta perpendicular. Agora, a mesma coisa com a letra B. Ó. Com a letra B, para fazer a reflexão, a gente traça a perpendicular, né? Ou pelo menos imagina, como o papel já é quadriculado, não precisa nem traçar de novo, é só olhar o quadriculado aí. E aí, então, na perpendicular, o B está a 3 de distância em relação ao eixo Y. Então, o B' estará a 3 de distância do eixo Y. Então, ele está aqui, esse é o B', reflexão do ponto B. Agora, fazer a reflexão do ponto C, ó. De novo, traça a perpendicular, o ponto C está a 8 de distância do eixo Y, então o ponto C' estará a 8 de distância também do eixo Y, só que para o outro lado, né? Então aqui está o C'. Pronto, agora que a gente fez a reflexão dos vértices, para achar os outros pontos do triângulo, basta traçar os segmentos, ó, traça a linha B', B', C', C', A'. Pronto, a reflexão desse triângulo ABC é esse triângulo aqui, A', B', C', logicamente em relação ao eixo Y. Agora no item B, ó, a gente tem que achar o triângulo A duas linhas, B duas linhas, C duas linhas, que é a reflexão do triângulo A', B', C' em relação ao eixo X. Então agora a gente tem que fazer a reflexão em relação ao eixo X. Bom, a estratégia é a mesma. Vamos começar pelo C' aqui, ó. Para fazer a reflexão do C', a gente tem que traçar a perpendicular em relação ao eixo de simetria, que no caso aqui é o eixo X. E aí a gente vê qual a distância. A distância do C' para o eixo X é 3. Então, para achar o C duas linhas, a gente vai mais 3 quadradinhos para o outro lado. Ó. Aqui está o C duas linhas. Agora vamos fazer a reflexão do ponto B. Ó. O ponto B', na verdade, traça a perpendicular. Então, o ponto B' está a 6 de distância do eixo X. Então, para achar o B duas linhas, a gente vai 6 de distância para o outro lado. Ó. Sempre em cima da perpendicular. Então, está aqui o ponto B duas linhas. Agora, para fazer a reflexão do ponto A', a gente traça a perpendicular ou aproveita o quadriculado que já está aí. O A' está a 3 de distância, então o A duas linhas estará a 3 de distância, só que para o outro lado. Pronto, esse é o A duas linhas. Agora que a gente conseguiu os 3 vértices, é só traçar o triângulo aqui, ó. A duas linhas, B duas linhas, B duas linhas, C duas linhas, C duas linhas, A duas linhas, certo? Agora falta só a gente colocar as coordenadas aqui, ó. Então, perceba aqui que no primeiro, aqui são as coordenadas do original, 2, 3, 3 e 6 e 8 e 3, né? São essas as coordenadas desses vértices aqui, ó. Quando a gente faz a reflexão em relação ao eixo Y, olha só o que acontece, ó. A coordenada Y continua a mesma, ó. E a coordenada X fica oposta, né? Então, olha aqui no item A, por exemplo, a coordenada do A', ela é menos 2 e 3, menos 2 e 3. E o que aconteceu? Ó? O A' e o A, eles têm a mesma coordenada Y, eles estão na mesma altura. Só que a coordenada X ficou um oposto do outro. Foi o que aconteceu aqui, ó. A coordenada Y é a mesma e a coordenada X ficou oposta uma da outra. A mesma coisa em todos os outros, ó. Isso acontece sempre que a gente faz a reflexão em relação ao eixo Y. A coordenada X fica oposta e a coordenada Y permanece a mesma. Então aqui as coordenadas são menos 3 e 6. Aqui na letra C a mesma coisa. Ó. A coordenada X fica uma oposta da outra, cada um está de um lado, e a coordenada Y fica a mesma, né? Fica na mesma altura aqui. Então, para fazer a reflexão em relação ao eixo Y, você pega o oposto da coordenada X e a coordenada Y você mantém a mesma. Agora, para fazer a reflexão em relação ao eixo X, olha só o que acontece. Ó. O A' está aqui, né? No menos 2 e 3.
o A duas linhas está no menos 2 e menos 3. Menos 2 e menos 3. Então perceba que aqui aconteceu um pouquinho diferente, ó. Aqui a coordenada x continua a mesma, está no mesmo x, os dois estão no menos 2, só que a coordenada y ficou uma oposta da outra. Foi o que aconteceu aqui, ó. A coordenada x ficou a mesma e a coordenada y ficou uma oposta da outra. Isso vai acontecer com todos os outros pontos que a gente fizer a reflexão com relação ao eixo x, ó. A coordenada x é a mesma e a coordenada y fica oposta. A coordenada x é a mesma e a coordenada y fica oposta, certo? Sempre a coordenada x vai ser a mesma e y cada um vai ficar de um lado, então por isso vai ser oposta. Vamos ver um outro exercício, exercício 2. O segmento AB tem extremidades no ponto A, menos 3 e 4, e no ponto B, 0 e 2. Então o segmento é um pedacinho da reta que começa no A e termina no B, certo? Então está aqui, esse é o segmento AB de extremidades A e B. Agora, o item A quer saber quais as coordenadas das extremidades do segmento A'B' que se obtém ao refletir o segmento AB em relação ao eixo X. Então, com as extremidades, aqui a gente vai fazer a reflexão em relação ao eixo X. Então, para isso a gente vai usar, ó, perceba que nem tem o plano cartesiano nesse exercício de propósito, ó, que é para a gente usar o que a gente aprendeu no exercício anterior. O que a gente aprendeu no exercício anterior? Quando a gente faz a reflexão em relação ao eixo X, a coordenada X fica a mesma e a coordenada Y fica uma oposta da outra, certo? Então, olha só, como vai ficar a linha? Ó, a coordenada X fica a mesma e a coordenada Y fica o oposto. Então, no caso aqui, menos 4. A mesma coisa para o B, ó, a coordenada X fica a mesma e a coordenada Y fica oposta. Bom, agora no B, quais são as coordenadas das extremidades do segmento A, duas linhas, B, duas linhas, que se obtêm ao refletir o segmento AB em relação ao eixo Y. Agora a gente vai fazer a reflexão desse segmento em relação ao eixo Y. Então a gente aproveita o que a gente fez no exercício anterior, ó. Quando a gente faz a reflexão em relação ao eixo Y, a coordenada Y se mantém e a coordenada X fica oposta. Então é o que a gente vai fazer aqui, ó. A coordenada X fica oposta e a coordenada Y se mantém. A coordenada x fica oposta, o oposto de 0 é 0 mesmo, e a coordenada y se mantém, certo? Então, essa é a resposta do exercício 2 aqui, ó. Basta usar o que a gente aprendeu no exercício anterior. Caso você não ache fácil, não esteja enxergando, tudo bem, você pode usar um pedacinho do plano cartesiano, pega um outro plano cartesiano, faz no rascunho, e você faz a resposta do mesmo jeito que você chegou no exercício 1. Faz pelo desenho, traça perpendicular, não tem problema. Mas caso você já tenha percebido o padrão, você pode fazer direto, tá bom? Exercício 3. Na figura abaixo temos um pentágono desenhado no plano cartesiano. Então está aqui esse pentágono aqui, ó. Bom, sabendo que o ponto A é o ponto 2, 3, represente esse polígono no plano abaixo e dê as coordenadas dos outros vértices. Bom, então se esse aqui é o ponto 2, 3, ó, o que acontece com o ponto B? O ponto B está na mesma coordenada y, né? E o x está 2 para frente, então vai ser 4 no x e 3 no y. Então é só ir 2 para o lado aqui no x, a gente obtém a coordenada B. Agora, para obter a coordenada C, a gente tem que aumentar 1 no x, então vai ficar 5, e aumentar 3 no y. Então, se era 3, agora vai ficar 6. Agora, para obter a coordenada as coordenadas do ponto D, a gente pode usar até o ponto A, que fica mais fácil. Ó. Em relação ao ponto A, é o ponto 2, 3. O que acontece com D? É 1 a mais no x, 1 a mais no y. Então, se é 1 a mais no x, 1 a mais no y, vai ficar 3 e 4. Aumenta o x, aumenta o y. Então, fica 3 e 4. E o E, olha só, o E a gente pode fazer pelo A também. Ó. O E ele tem 1 a menos no x, ó, foi para a esquerda, então tem 1 a menos, então vai ficar 1. E tem 3 a mais no y, então aqui vai ficar 6. Essas são as coordenadas do ponto E. Agora no exercício B, faça a reflexão do polígono em relação à reta verde e dê as coordenadas do seu vértice. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é passar aquela figura do item A aqui para o plano cartesiano, né? Então, a figura aqui, ó, fica aqui o ponto A no 2, 3, e aí você vai localizando os outros pontos, ó, certo? Então, tá aqui esse pentágono, né, esse polígono A, B, C, D, E. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é passar essa figura aqui para o plano cartesiano. Agora vem a parte mais difícil, que é fazer a reflexão em relação a essa reta verde, ó. E essa reta está inclinada, ela passa bem nas diagonais dos quadradinhos aqui, tá vendo? Ó? Bom, então a gente vai ter que usar o conceito aprendido na aula de hoje e passar isso para esse exercício. Vamos lá. Se a gente tem que fazer a reflexão desse segmento, vamos começar a fazer, desse polígono, a gente tem que fazer ponto por ponto, né? Cada um dos vértices. Vamos começar pelo A.
Agora, se eu quero fazer a reflexão do ponto A, como que fica a reflexão do A em relação a essa reta verde aqui, ó? Será que ela fica aqui para a esquerda aqui, ó? Será que eu vou achar o ponto A' aqui desse lado? Ou será que eu vou achar o ponto A' aqui embaixo? Quando eu faço a reflexão, fica para o lado ou para baixo? Bom, a resposta é nenhuma delas. A reflexão fica sempre na perpendicular em relação à reta aqui, né? Como essa reta é inclinada, a perpendicular vai ficar aqui na diagonal dos quadradinhos aqui, ó, certo? Formando 90 graus. Se o eixo fosse o eixo X, por exemplo, ou fosse um eixo paralelo ao eixo X, aí ficaria para baixo. Ou se fosse o eixo Y, ficaria para o lado, mas não é. A reta, o eixo de simetria aqui está inclinado, então a gente tem que fazer sempre na perpendicular. Bom, agora a gente tem que achar o A' com a mesma distância que o A está em relação ao eixo de simetria. Ó. O A ele está com uma diagonal, duas diagonais e meia. Ó. Duas diagonais e meia até chegar na reta verde. Então a gente faz o mesmo caminho, só que do outro lado. Ó. Meia diagonal, uma diagonal, duas diagonais. Então a gente chega aqui, ó. Esse aqui é o ponto A'. É só contar o número de diagonaizinhas que você anda aqui, ó. Agora, para achar o ponto B', a gente vai usar a mesma estratégia. Ó. Traça a perpendicular e agora conta qual a distância do B em relação à reta verde. Então, tem uma diagonal, duas diagonais, três diagonais e meia. Então, para achar o B', a gente tem que fazer o mesmo caminho. Ó. Meia, uma, duas, três diagonais. Então, aqui está o ponto B'. Ó. Perceba que essa distância que está aqui, ó, do B até a reta, é a mesma distância do B' até a reta, certo? 3 diagonais e meia. Agora é só encontrar os outros pontos, ó. Para fazer o C', traça perpendicular, e aí você conta as diagonaizinhas aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 e meia. Então, contando 5 e meia, vai ficar meia, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui está o ponto C', ó, certo? Que é a reflexão lá do ponto C. Agora, já aproveitando, ó, tá na mesma reta do D também, né? Então, para achar o D, ó, é só pegar o ponto uma diagonal. Tá vendo que o D está uma diagonal mais longe em relação ao A? Então, a gente vai ter que pegar uma diagonal mais longe em relação ao ponto A' também. Tá vendo? Esse é o ponto D'. E agora, para achar o ponto E', a gente traça a perpendicular aqui, em relação à reta verde, passando pelo ponto E. E aí a gente tem que calcular a mesma distância. Ó. Aqui tem uma, duas, três diagonais e meia. Então, indo 3 diagonais e meia, ó, aqui tem meia, uma, duas, três diagonais e meia, certo? E a gente chega aqui no ponto E. Pronto, refletimos cada um dos pontos, ó, e essa coroazinha aqui, ó, esse pentágono, ficou dessa maneira, a linha, B', C', D', E'. Traçando, ó, a linha B', B', C', C', D', D', E', A'. Pronto, essa é a reflexão do polígono em relação à reta verde. Beleza, pessoal? Valeu!